Bom, eu não costumo falar de política nesse canal, mas eu tenho me irritado com muitas coisas e eu vou falar sobre o que tá acontecendo, né? Eu acredito que sim, nós cristãos temos que falar de política, sim, mas depende do jeito que a gente fala, né? Eu acho assim super correto quando, por exemplo, um pastor, um pregador fala assim: ó, nós como cristãos, nós devemos votar em políticos que sejam de acordo com os princípios que a gente acredita, e pode dar até uma indireta, falar alguma coisa do tipo, mas jamais falar nome do candidato no púlpito e, pior ainda, chamar o candidato para falar. Todo político que vai à igreja, ele tem que assistir o culto como uma pessoa comum, como todos nós, né? Não ficar fazendo política dentro da igreja. E assim, nós como igreja devemos nos arrepender deste mal, porque eu no começo da política eu fiquei tão assim, a gente fica tão afetado, né? Porque a gente quer, não quer que o Brasil vai para os, né, para os seus limites, isso e aquilo, e a gente acaba, muitas das vezes, falando, ai não, volta em tal político e não sei o que, não sei o que, falando pra pessoa voltar, porque tem que ser assim, assado. E mesmo assim, nunca concordei de fazer política dentro da igreja, óbvio. Só que as coisas que estão acontecendo assim, absurdas. As pessoas estão totalmente cegas. Porque as pessoas estão se preocupado tanto que o Brasil não vire, né? A gente já sabe, né? Um país comunista, etc e tal. Só que as pessoas não estão se preocupando com o arrependimento. Por que tá acontecendo isso no Brasil? Todas essas desgraças, né? Tantas pessoas que levaram funk pra dentro da igreja com o número do candidato, fazendo, né, dancinhas e outras coisas e tal. Até mesmo políticos de nome, até da família, que eu não vou ficar citando o nome, que a gente sabe que eles fizeram. Então, são coisas tão nojentas, tanto da parte dos líderes da igreja, que deveriam honrar e não ficar blasfemando, né, a igreja, quanto por parte dos próprios políticos que se dizem, né, cristãos, direita, etc e tal, e fica fazendo esse tipo de coisa assim abominável, que eles não têm um pingo de temor. E o pior, tá começando já, né? Vai começar as votações. Eu não tô aqui pra falar quem vai votar, eu tô pouco me importando, pra falar a verdade, que esse é o lado A ou B que vai ganhar, porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Se for pra gente ser perseguidos, que venhamos ser perseguidos por sermos cristãos. Porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, parece que as pessoas tem que ser desse lado ou desse lado. Só que a gente não sabe como é os bastidores, se eles são amigos, se eles estão juntos. Não tô falando que todos, né? Mas a gente não sabe quem de fato comanda. Será que realmente os políticos do Brasil que comanda a política no Brasil, a gente realmente não tem certeza de muitas coisas, de muitas informações. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, totalmente nele, porque, como diz no livro de Daniel, capítulo 2, ele que levanta políticos, é ele que tira políticos, é ele que faz tudo, ele que faz tudo. E se a perseguição chegar, a gente tem que glorificar Deus, não porque eu estou querendo perseguição, passar por coisas ruins, porque a gente sabe que está sendo na Europa. O que é a perseguição de verdade, que as pessoas estão confundindo? Perseguição de verdade é na Europa, as pessoas não podem orar em clínicas de aborto, elas não podem, ao menos, falar de versículos em alguns lugares, porque elas são perseguidas. E aí tem as pessoas, tá, mas é porque elas estão sendo perseguidas, porque são os políticos comunistas que estão fazendo isso. Gente, não é é o pecado que traz o mal para a nação, é o pecado. É o pecado. Se nós, como povo de Deus, nos humilharmos perante o Senhor, você acha que ele não vai ouvir e não vai preparar alguém que é digno, né? Alguém que realmente um bom governador, presidente, seja em qual nação? Em todas as nações? Se a nação que realmente clama por justiça, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus poderoso. Só que a nossa confiança tem que estar nele. Não pode estar em políticos, né? Não pode estar, e tudo se caminha para que o cumprimento das profecias. Não tô falando que você tem que votar no A, no B, esquerda, direita. Você vota em que você quiser. Claro que, como cristãos, nós temos sim que votar, né, naqueles que tem mais próximos, né, de princípios, né?
Mas não igualar política e igreja, porque não tem como igualar, ai, porque desse lado eles são todos, né, todos santos, todos maravilhosos, todos os que vão realmente, será que eles realmente vão fazer as nossas vontades depois que eles chegam lá no poder? Será de fato? Não sei, porque aqui, pelo menos onde eu moro, não tem diferença nenhuma dos dois lados, são tudo mesma porcaria. Por quê? Por quê? Porque as pessoas são muito iludidas, né? Então a gente tem que confiar de fato em Deus e orar por essas pessoas, né? Até falei aqui porcarias, porque a gente fica irritado, né? Mas a gente tem que orar por todos eles, por todos os lados. A gente tem que orar pelas autoridades, como a Bíblia nos ensina a orar, né? Por todas as autoridades e confiar de fato somente em Deus. E se a perseguição vier por nome de Jesus, aleluia, que glória a Deus, né? Mas agora por causa de política, ser preso por causa de ciclano, beltrano, gente, não tem como. Não tem como ser preso por causa de partidos políticos, de pessoas que nem se conhecem, nem são tementes a Deus, né? Nem conhecem de fato o Evangelho de Cristo. Então, esse canal aqui não é sobre esse tipo de assunto, mas eu tô com vontade de falar aqui. Geralmente eu não tenho muitas pessoas aqui que assistem mesmo, mas essa é a minha opinião. Eu acredito que a gente tem que fazer isso, buscar realmente nos humilharmos, nos arrependermos e deixarmos o pecado de lado, o jeitinho brasileiro, né? Porque as pessoas querem muito ser abençoadas, mas eu mesmo comecei a entender sobre caráter, infelizmente, muitas vezes até aqui num país ateísta, que aqui eles pagam direitinho seus impostos, fazem tudo certinhos. E eu falava, nossa, eu fico até envergonhada. Um povo que nem temente a Deus eles fazem essas coisas honestas. Não tô dizendo que todos eles são honestos, não tô fazendo isso, tá? Eu tô falando de coisas que eu vi com pessoas que eu não imaginava. E eles fizeram coisas que muitas das vezes nós, como cristãos, não fazemos. Então, a gente tem que deixar de lado todo o tipo de pecado, né? Adultério, sensualidade, né? Claro, tem gente que é viciada em pornografia, ideologia de gênero tá errado. Nós, como cristãos, somos contra o aborto, devemos ser, sim, contra toda essa imundícia, né, que tem no mundo, a gente tem que ser contra. Mas a gente não pode dizer que fulano vai salvar o mundo, ninguém pode salvar. Quem salva é Cristo, só Ele tem poder, só Ele é justo, só Ele é santo, só Ele é perfeito. A gente tem que buscar a sermos mais parecidos com Ele, né, abandonarmos a mentira, a falsidade, a hipocrisia e buscar realmente a verdade que só tá nele, que só mesmo Ele que é o caminho, a verdade e a vida, né. E realmente parar de idolatrar essas pessoas, porque eu tô vendo que vai acontecer tudo de novo, as pessoas lá fazendo política dentro da igreja, sem um pingo de temor, falando o nome do candidato, oprimindo, até falando, você tem que votar, porque senão vai virar não sei o quê. Gente, será que é por isso que o Brasil tá assim? Será que é mesmo porque a gente não tá votando no lado A, no lado B, ou será que é por causa dos nossos pecados, por causa das nossas, né? Tudo tem que começar através da nossa casa, através da gente. E também a mesma coisa, através dos próprios líderes que levam esse tipo de candidato aos púlpitos. A mudança tem que ser neles, tem que ter caráter, né? Tanta roubalheira que tem tido nas igrejas, tantas injustiças, tantos escândalos, né, tem acontecido. Então, eu queria deixar registrado aqui o que tá de errado, que é o arrependimento. A gente tem que falar para os políticos se arrependerem, não ficar falando de paz e prosperidade, que muitos desses políticos, tem muitos que estão presos porque foram enganados, assim como as pessoas foram enganadas, até pelos nós cristãos falando, não, teve pastores que falaram, vai ter paz e prosperidade no Brasil, vai ser abençoado. Como abençoado? Sem arrependimento, gente, sem um pingo de conversão, de um caráter, né? Não que eu esteja feliz porque ninguém que está na prisão, não tô feliz por causa disso, não. Eu estou realmente triste porque tem acontecido com o Brasil, essa divisão. Muitas pessoas talvez não vão cear o Natal com suas famílias por causa de política. E sem a gente ver se nós de fato somos pessoas justas, honestas, né, para querermos esses políticos do jeito que a gente anseia, tem que começar por nós, né, sermos justos e honestos. E é isso que eu queria deixar aqui o recado.